Sou estudante do 6º nível de Medicina Veterinária da Faculdade IMED Campus Passo Fundo. Eu e meus colegas Camila, Jobson, Marcelo, Matheus Lucas, Michele, Priscila e Nadiel viemos por meio deste vídeo apresentar para vocês uma pesquisa realizada sobre o tema concentrados, dirigida pela matéria de Foragicultura e Nutrição Animal, orientado pelo professor Giovanni Colli. Sobre os alimentos concentrados, então, o que são? Os alimentos concentrados são aqueles que em sua composição possuem menos de 18% de fibra bruta e grandes quantidades de energia e proteína. Na composição desses alimentos concentrados são utilizados suplementos energéticos, que são os derivados de gramíneas. Eles possuem grande quantidade de carboidrato e energia. Por exemplo, o milho, o trigo, o triticale, a aveia, o azevém, entre outros. São utilizados também suplementos proteicos, que contêm grandes quantidades de proteína e fornecem aminoácidos e nitrogênio para os animais. Então, os exemplos de grãos utilizados na produção de suplementos proteicos são as oleaginosas, como a soja, o girassol, o feijão, a ervilha, a lentilha, entre outros. Essas oleaginosas, antes de ir para a produção de alimento para os animais, elas precisam ir para a indústria, passar por um processo onde é retirado o óleo dessas sementes e aí sim os farelos vão para a indústria de produção de concentrados. Temos também os suplementos energéticos, que são macro e micro minerais e vitaminas que os animais não sintetizam suficientemente. Então eles necessitam ser suplementados na alimentação. Então temos macro e micronutrientes, como enxofre, cálcio, fósforo e vitaminas, exemplos vitaminas A, B, C e E, entre outras. Sobre os aditivos. Os aditivos eles não contêm nutrientes, porém eles auxiliam na digestão dos nutrientes e na prevenção das doenças. Eles podem ser distribuídos em antifúngicos, antioxidantes, pigmentadores, coccidiostáticos, enzimas, aglutinantes, antibióticos, quimioterápicos, fármacos e entre outros. Os principais encontrados na ração, então, os antibióticos, que são usados nas rações principalmente de cães, suínos, peixes, com a finalidade de controle, prevenção e tratamento das possíveis doenças. Os fungistáticos, como nas rações podem haver a contaminação de micotoxinas, eles são um dos principais problemas nas matérias-primas e eles são adicionados às rações com a finalidade de evitar essa contaminação por fungos nesses produtos. Os antioxidantes, eles reduzem o efeito causado pela oxidação celular nas matérias-primas, que são ricas em gorduras e podem sofrer a rancificação, eles destruindo assim então as vitaminas e nutrientes e diminuindo o valor energético. Os coccidiostáticos, eles são utilizados em rações de aves, coelhos e em algumas fases também de suínos, bezerros, e eles previnem o desenvolvimento da coccidiose nesses animais. Ainda os pigmentadores, então, em geral, eles são utilizados para reforçar os pigmentos naturais das rações e melhorar também a aparência visual. Os flavorizantes, eles são adicionados nas rações com a finalidade de emprestar aroma e sabor. Eles são mais usados, então, em rações de cães, gatos, bovinos, ovinos, animais de laboratórios e sucedâneos do leite. Bom, então agora vamos falar sobre os grãos utilizados para fazer concentrado. Começando pelo milho. O milho é um grão rico em energia e valioso em provitamina A. Ele apresenta um baixo teor de proteína bruta, 9% em matéria seca. Ele também tem lisina, triptofano, vitamina D e cálcio. Para bovinos, o grão de milho pode ser fornecido no concentrado. Para suínos e aves pode ser oferecido em moagem mais fina, e para cavalos e ovinos pode ser utilizado em grão. Possui uma boa porcentagem de extrato etéreo, que torna muito energético, além de ser bastante palatável aos equinos. O grão deve ser de boa qualidade, sendo bem armazenado, livre de umidade e de crescimento de fungos.
Sempre é indicado oferecer o cereal moído, pois a longo prazo o grão inteiro pode causar danos aos dentes e irritar a mucosa e o palato duro dos animais. Outra semente muito utilizada é a aveia, que sempre foi bem aceita pelos animais em geral. Perde apenas para o milho na preferência dos animais e na quantidade de energia. É o grão mais utilizado na equicultura, apresenta uma boa qualidade e quantidade de proteína. Se comparada a outros grãos, pode ser oferecida com casca, o que acrescenta nesse alimento concentrado a fibra necessária para o trânsito gastrointestinal. No Brasil temos duas espécies de aveia, a aveia sativa, que é a branca, e a avena estrigosa, que é a preta. A qualidade nutricional entre as duas não varia muito quando avaliadas pelo peso. A cevada é o terceiro cereal mais utilizado na alimentação dos animais. Possui um teor energético intermediário entre os milhos e a aveia, possuindo mais. Além desses grãos utilizados, também tem o arroz. O arroz não é fornecido comumente aos animais de forma separada, porém ele é bastante encontrado nas rações comerciais e a casca de arroz não possui um alto valor nutricional e prejudica a absorção de cálcio. Outro ingrediente muito utilizado para a formulação da dieta dos animais são os óleos concentrados. Todos os óleos de origem vegetal são utilizados como fonte de energia na alimentação de animais. O conteúdo energético dos óleos vegetais é até 2,5 vezes maior que o amido, além do que são ricos em ácidos graxos essenciais, que são o ômega 3 e o ômega 6. Um dos grãos que entra dentro dos óleos energéticos é a soja. Ela é a principal fonte de carboidratos de origem vegetal. Não deve ser oferecida crua para os animais, pois ela é tóxica. Apresenta maior segurança quando utilizada após os grãos serem tostados. Possui proteína em abundância e qualidade superior, com grande porção de lisina e metionina. E bom equilíbrio de outros aminoácidos. É importante especialmente em animais em crescimento e em fêmeas gestantes. Antes de ser fornecida, deve passar por um processo de industrialização. O farelo de soja tostado apresenta de 45% a 51% de proteína bruta. Existem outras leguminosas de menos importância na fabricação de concentrados, como a linhaça, algodão, girassol, canola e amendoim. Aqui estamos no meio de uma lavoura de trigo. O trigo é uma semente também muito utilizada na fabricação de concentrado. Ele possui um baixo teor de fibra bruta e presença de proteínas insolúveis, que têm a capacidade de absorver água e apresentar viscosidade. As pós-farinhas e farinhas de trigo possuem a mesma característica dos grãos, que pode formar uma massa pouco solúvel no estômago, podendo trazer consequências mais graves, como distúrbios digestivos, e por isso deve ser oferecida de uma forma muito limitada. O subproduto do trigo mais utilizado é o farelo de trigo. O centeio possui um parentesco com o trigo, sendo assim pode causar anormalidade digestiva pela presença de proteínas pegajosas. A formulação de dietas consiste na mistura de ingredientes para atender às necessidades e às exigências nutricionais dos animais. Para isso, devemos saber a composição bromatológica e a composição química dos alimentos. Isso é importante para sabermos a qualidade do alimento que vai ser utilizado e a quantidade dos mesmos que serão utilizados. Na formulação devemos observar a espécie com que se está trabalhando, suas exigências nutricionais, a idade do animal, o sexo, o estado fisiológico, o clima, o método de criação, se é extensivo ou intensivo, a disponibilidade da matéria-prima para a formulação do alimento, além do custo desse alimento. A base da formulação de concentrados mais simples consiste em um alimento proteico, que por exemplo pode ser o soja, um alimento energético, que pode ser o milho, e minerais. Porém, hoje em dia, com a evolução da nutrição, temos muitos outros alimentos que podem ser utilizados com boa composição nutricional. Existem várias maneiras de calcular dieta, porém a mais utilizada são softwares, os quais são mais precisos e têm maior praticidade para o operador. As exigências nutricionais são encontradas em tabelas, como também são encontrada a composição química dos alimentos. Com isso facilita a formulação de dietas, a adição de nutrientes e minerais, para que os alimentos
para que a dieta se torne uma dieta completa. Um ponto importante na fabricação de ração é que os alimentos estejam todos moídos numa granulometria adequada. Isso serve para que o alimento seja homogeneizado, proporcionando uma melhor mistura. No processo de armazenagem propriamente dito, é necessário então etapas que preparam os grãos para um bom armazenamento, que são a pré-limpeza, que consiste na retirada de impurezas dos grãos, e a secagem convencional, que é onde os grãos são submetidos a correntes de ar aquecido por geradores de calor. Durante o armazenamento, temos então operações que devem ser realizadas para a adequada conservação do produto, que são a aeração, transilagem, termometria, tratamento fitossanitário, higienização do armazém, descarga do produto no armazém, também sobre a infestação de insetos, proliferação de fungos e também de bactérias. Então, para um bom controle de qualidade, precisa-se ter início no momento em que se adquire as matérias-primas. Então, é preciso comprar produtos que irá ajudar na elaboração de um concentrado de ótima qualidade, tanto ela física, sanitária ou nutricional. Então, é recomendado que seja feito o controle por um profissional encarregado e capacitado para tal função, que utilize os sentidos de visão, olfato, tato e até mesmo, muitas vezes, o paladar. No momento da compra e recebimento desses ingredientes, essas características precisam ser utilizadas para a confirmação da qualidade. Também há necessidade de ser observado a coloração, odor, umidade, temperatura, textura, uniformidade, presença de substâncias que possam ser contaminantes e também de roedores e de alguns insetos. Existe também o aproveitamento de resíduos agroindustriais na alimentação animal, de grande importância na redução de gastos econômicos e de impacto ambiental. Também propicia a produção de alimentos nobres e de boa qualidade, como exemplo o farelo de soja. Para o uso de subprodutos, é necessário conhecer sua composição bromatológica, o desempenho da espécie animal que irá receber a alimentação, do seu custo e sua disponibilidade durante o ano. A utilização dos subprodutos é um fator importante e requer mais estudos das matérias-primas devido ao crescimento demográfico aliado às crises de abastecimentos, tema esse que preocupa o mundo todo. E leva à discussão a competição entre humanos e animais domésticos por alimentos nobres, que leva à necessidade à utilização de fontes alternativas de alimentos essenciais. Falar um pouquinho dos benefícios do uso do concentrado. A utilização correta do concentrado, ele é um instrumento potente para aumentar a produtividade do sistema, que gera impacto na produção individual da vaca, ao aumento da lotação das pastagens e o aumento da produção de leite por área. Esses benefícios com o uso do concentrado, ele tem efeitos de curto e de longo prazo. Como efeitos de curto prazo, temos aumento no consumo de matéria seca, diminuição no consumo de forragem, aumento na produção individual de leite e aumento no peso vivo do animal. Já os de longo prazo, temos aumento da taxa de lotação das pastagens, aumento de fertilidade, aumento no tempo de duração da lactação, aumento no consumo dessa matéria seca e gerando também o aumento na produção de leite por área. Em síntese, essa suplementação com concentrado, ela promove aumento na produção de leite individual por área e melhoria nos índices de fertilidade também. Já a resposta da suplementação, elas são maiores em pastagens de clima temperado, comparado também devido ao menor valor nutritivo e melhor efeito de substituição em pastagens tropicais. Da elaboração desse trabalho, podemos concluir que a utilização do uso do concentrado, ele é de suma importância para o sucesso da propriedade. Tanto o concentrado proteico como o energético, ele vai facilitar o ganho produtivo na propriedade.
Com o avanço, dos inúmeros avanços genéticos que temos no decorrer dos anos, um animal muito mais avançado tecnologicamente, a genética muito mais, com maior poder produtivo, tanto de leite como maior ganho de peso para gado de corte, automaticamente esse animal melhorado geneticamente tem uma exigência nutricional muito mais avançada do que animais com uma genética um pouco inferior. Ou seja, a nutrição ela vem acompanhando, tem que acompanhar essa evolução dos animais. Muito importante isso, a questão de avaliação, da formulação, ou seja, adequar a realidade da propriedade, buscando entender qual a oferta de forragem que ele tem, quais as instalações, oferta de pastagem, clima, para que em cima disso o profissional possa adequar e balancear uma dieta, juntamente agregando o concentrado a todos esses outros quesitos. Quesitos que são de extrema importância avaliar, como por exemplo a oferta, qual a silagem, se o produtor tem ou não silagem, qual o tipo da forragem que ele tem, muito importante avaliar, agregar a nutrição desses animais. Outra coisa, quesito importante na avaliação, que vimos no decorrer desse trabalho, é com as diferentes fases em que o animal se encontra. Ou seja, o profissional deve adequar a alimentação de acordo com as fases que o animal se encontra, se é em fase de inicial, fase de crescimento, fase de produção ou fase de reprodução. Isso é muito importante avaliarmos também para balançarmos uma dieta que seja de sucesso para a propriedade. A avaliação de custos também é algo de extrema importância. Então, sempre buscar, o profissional está buscando matérias-primas de boa qualidade, é claro, obviamente, porém com um preço acessível, que possa fazer com que o produto final seja de qualidade e que seja competitivo no mercado, para que o produtor possa visar o lucro. Então, você está estudando, você está se aprimorando, buscando novas tecnologias, vai de encontro diretamente com o objetivo que é essa nutrição, ou seja, balancear toda a produtividade, fazer um balanço tanto na parte forragem, na parte de mineral e na parte do concentrado como um todo, manter esse equilíbrio para que o animal possa se desenvolver melhor, mais rápido, possa produzir além do esperado, visando uma maior lucratividade do produtor.